Olá pessoal, vamos para mais uma aula de eletrônica para concertos. Nessa aula nós estudaremos o resistor. Como a gente viu na aula da lei de Ohm, a função de um resistor em um circuito é absorver uma parte da tensão elétrica e limitar a quantidade de corrente que vai passar para o restante do circuito. Nesse exemplo aqui no circuito B, a gente tem um LED que precisa somente de 3 volts e 0,02 amperes para funcionar. Para esse LED funcionar sem danificar, a gente tem a necessidade desse resistor abaixo. Para escolher o resistor, a gente precisa saber quantos volts ele vai precisar absorver. Se nós temos uma fonte de 9 volts e o LED precisa de 3, o resistor vai ter que obrigatoriamente ficar com 6 volts. E como a gente viu no slide anterior, a corrente elétrica é o resistor que define. Então, o resistor vai dizer que vai passar somente 0,02 amperes. 6 volts dividido por 0,02 amperes é igual a 300 ohms. Para encontrarmos o resistor de 300 ohms, a gente precisa fazer a interpretação de uma tabela de cores. No caso, se a gente for escolher um resistor de 4 cores, a primeira cor necessariamente terá que ser laranja, que significa 3. A segunda cor vai ter que ser o preto, a gente já tem um valor de 30. A terceira cor vai ser o multiplicador, que é vezes 10. Então, 30 vezes 10 é 300 ohms. E por fim, a última faixa de cor é a nossa tolerância. No caso aqui do resistor, é a variação que pode ser para mais ou a menos do valor exato que você comprou. O que isso significa? Se a gente tiver como última cor o ouro, tem 5% de tolerância, e se for prata, 10%. No caso do ouro, 5% de 300 é 15 ohms. Então, nosso resistor pode ser entre 285 a 315 ohms. A gente comprou um resistor de 300, mas ele pode estar entre qualquer um desses valores, de 285 a 315. E da mesma forma para o resistor com a última cor prata, 10%, 10% de 300 é 30. Nosso resistor pode estar entre 270 ohms a 330. Se for um resistor de 5 faixas, vamos repetir o processo. A primeira cor vai ser laranja. A segunda cor preto, a gente já tem um valor de 30. A terceira cor preto, então a gente tem um valor de 300. A quarta cor, neste caso, é o multiplicador. A gente não precisa acrescentar mais zeros, então a gente vai escolher novamente o preto vezes 1. 300 vezes 1 é 300 ohms. E a tolerância, neste caso, se repete como de 4 faixas. Bom, a partir do momento que a gente encontra o valor da resistência, precisamos saber o tamanho do resistor. O valor do resistor é análogo à quantidade de energia que ele consegue transformar em calor. Quanto maior o resistor, mais energia ele consegue transformar em calor. A fórmula da potência é tensão vezes corrente. Eu tenho um exemplo aqui que eu vou ter um cooler, que é um ventilador que você encontra em computadores, em data show. Esse cooler ele vai precisar de 6 volts para funcionar e 0,1 amperes. E eu quero ligar ele a uma fonte de 12 volts. A fórmula é a fórmula da resistência, então a gente vai colocar a quantidade de tensão que o resistor precisa segurar, de 12, o cooler vai precisar de 6, sobram 6 volts por resistor. E a corrente que o resistor vai dimensionar para passar dali, 0,1 amperes. Então 6 dividido por 0,1, 60 ohms. Para esse resistor, a interpretação das cores está nesses dois quadros abaixo. A novidade então é, para a gente saber o tamanho do resistor, a gente vai colocar o valor de tensão que o resistor precisa absorver e de corrente que ele vai disponibilizar para o circuito. 6 volts vezes 0,1 amperes, a gente tem uma potência de 0,6 watts. A gente vai escolher o resistor igual ou maior a 0,6 watts. No nosso caso, disponível é de 1 watt. Se eu quisesse usar de 3 watts, não tem problema. O que eu não posso usar é de menor potência, por exemplo, 0,5 watts. Por fim, vamos dar uma introdução na leitura do resistor SMD. O resistor SMD é muito fácil de você ler. Você tem um valor em cima dele. No nosso primeiro exemplo é 104. 104, a gente vai pegar os dois primeiros números, vamos copiar eles, vai dar então 10. E o terceiro dígito, nesse caso, o último, a gente vai acrescentar com números de zeros. Então vamos colocar 4 zeros. 10 mais 4 zeros, a gente vai ter um valor de 100.000 ou 100k, como está escrito acima. No segundo exemplo, a gente vai ter a mesma interpretação. O último dígito é a quantidade de zeros. Então a gente replica os 3 primeiros dígitos e acrescenta 2 zeros, porque é o último dígito. Então vai ficar um valor de 33.300 ou 33k300. Bom, pessoal, a parte de resistores que a gente acredita ser necessário para concertos é o que foi visto nessa aula.
Agradecemos a atenção de vocês e, novamente, dúvidas você põe no campo específico e a gente vai retornar o mais breve possível. Muito obrigado.